Eu nunca apliquei um dinheiro no banco. Nós faturamos mais de R$1 bilhão o ano passado, entendeu? Mas eu nunca tive um dinheiro aplicado, porque eu sempre investi em mim. Eu consigo pegar meu dinheiro, minhas reservas, o meu faturamento, o meu resultado financeiro e tornar reinvestir. Então meu dinheiro sempre foi reinvestido e aplicado em mim. Então nunca pensei e nunca tive oportunidade de investir num anjo, não. Olá pessoal, eu sou o João Guilherme e hoje no Papo Nômade vamos falar com uma pessoa que é um símbolo de superação e visão de negócio. De faxineiro de gráfica a um dono de um grupo de faturamento de mais de 1 bilhão. É isso mesmo, Paulo Bom Tempo? Bom dia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todo o Brasil. Prazer estar aqui, realmente uma satisfação termos esse papo e realmente é assim mesmo. Então, de faxineiro de gráfica e ao rompimento da barreira dentro do faturamento do grupo, nós superamos já o faturamento de R$1 bilhão agora no ano anterior. E a intenção é que a cada ano esse número continua subindo, com bastante dedicação e foco para que isso só siga em frente. Legal. Ô Paulo, na tua história de trabalho, né, lá pequenininho, você começou com quantos anos? Naquela época era muito habitual, né, as crianças começarem como crianças realmente. Então, aos 7 anos, eu já empurrava um carrinho de picolé no bairro. Aos 9 anos, eu já carregava um engraxate no ombro, né, que o engraxate é a posição do pé, então você já encaixava ele aqui no ombro e você já seguia pelo bairro, batendo nas portas e pedindo sapatos para poder engraxar. Mas isso tudo foi informal, até né? os 13. Sim, tudo informal. Para te falar a verdade, eu acho que eu posso contar, porque naquela época eu usava, hoje não usa de forma nenhuma, mas eu tenho orgulho. Eu tenho uma carteira de trabalho, igual todo mundo, né? Nossa CLT, né? Eu tenho uma carteira de trabalho. Ela nunca foi carimbada, então ela é literalmente virgem, literalmente branca, estar em branco. E naquele momento dos 7 aos 9 foi o picolé, dos 9 aos 13 foi engraxate, aos 13 eu consegui arrumar meu primeiro emprego. E esse primeiro emprego ele era de faxineiro de gráfica. E eu fazia tão bem feito que depois eles me colocaram com uma outra função que era entregador na rua, né? E naquela época você entregava era com a bicicleta de carga, que a bicicleta era mais pesada do que a própria encomenda, do que a própria mercadoria, entendeu? E depois disso eu segui minha carreira profissional. Então eu posso falar que eu comecei a me preocupar com a receita aos 7 anos de idade. Legal, bacana. E só para contextualizar o pessoal, a gente está aqui no café, na Casa Colono, aqui em Poços de Caldas, que é um dos patrocinadores do nosso podcast. E Paulo, eu te ofereci um café, você já porque eu tomei antes, tá uma delícia o café. Você não quer um realmente, pão de queijo? Não. Tá uma delícia. Eu também comi antes também, realmente é fantástico. Muito bom mesmo. Tem 2 coisas que eu não resisto, gente, de forma nenhuma, e uma delas é o pão de queijo. O pão de queijo. Qualquer hora que eu comer, realmente eu não consigo hora nenhuma abrir mão deles. Do pão de queijo. E a segunda coisa? É o bolo de fubá. Nossa, sou apaixonado. Pão de queijo e bolo de fubá. Eu sou mineiro, eu gosto do bolo de milho. Bolo de milho com queijo ou com goiabada é uma delícia. Bom, mas Paulo, depois da gráfica ali, né, você passou também a trabalhar numa distribuidora de Bíblia. E ali você se destacou como o melhor vendedor, né, cresceu muito rápido nisso. E quando que você viu que você tinha que mudar de patamar? Antes da empresa de Bíblia, eu passei primeiro por uma casa lotérica, nosso falecido ex-patrão Raul de Patos de Minas, entendeu? Então comecei ali naquele informal, depois eu fui na informalidade da gráfica, depois eu fui para uma casa lotérica, depois eu fui para a distribuição de livros e Bíblia, e foi quando eu fui fechar a folha de pagamento. A hora que eu fui fechar a folha de pagamento, que eu vi que o pior vendedor ganhava 5 vezes o que eu ganhava como um simples assistente de escritório, né? Simples ADM, né?
foi quando eu falei, não quero saber se eu sou capaz ou se eu não sou capaz, eu quero fazer isso também. E aí eu comecei na área de vendas, apaixonei e gostei. Mas dessa área de vendas, aí na distribuição de Bíblias, quando que você pensou, tipo assim, acho que já deu aqui, eu vou mudar de ramo? Porque aí depois disso, você saiu de distribuidor, você entrou ali no ramo que você disse com a sua amiga, na parte de... virou muambeira, né? Fazer trabalho de importação. Eu brinco em importação, né? Eu também vou trabalhar com importação. Trabalhar com importação. E aí dali, você, tipo assim, e mesmo assim teve também um bom retorno e realmente pensou, não, agora é hora de mudar. Quando que começou esse start de tô num lugar, pô, mas agora tá na hora de mudar. Tô no outro lugar fazendo outro ramo, agora é hora de mudar. Até você chegar na parte de vendas de automóveis, e aí você falou, acho que aqui me encontrei. Quando eu saí da parte administrativa e fui para a área de vendas, nesta empresa que chama Alus Distribuidor, uma empresa do Paraná, entendeu? Esse trabalho, esse cargo era um cargo de viajar, de estar sempre viajando. Então passei por várias cidades batendo de porta em porta e fazendo clientes, amigos, clientes. E numa das minhas viagens eu estava em Arcos, no interior de Minas Gerais, e aí eu estava numa casa de uma senhora, eu tinha acabado de vender a Bíblia para ela, que era a minha mercadoria carro-chefe, né? Era a Bíblia, e essa mulher essa senhora mexeu na minha cabeça, no meu consciente, onde que ela me perguntou quantos anos você tem, eu ainda tinha 18 anos naquela época, e ela me perguntou, mas onde é que você quer chegar com isso? Você pensa em seguir carreira, você pensa em viajar sempre, você pensa em estar cada dia numa cidade. Era como se eu estivesse realmente sendo um nômade, um cigano, entendeu? E aí eu escutei ela me falar, ela me deu alguns conselhos, eu voltei para casa pensando naquilo. Foi quando eu decidi, pronto, eu estou como um vendedor porta a porta de Bíblia, mas eu não sou um vendedor PAP, eu não sou um vendedor porta a porta, entendeu? Então quando eu decidi chegar na empresa, eu tinha o título já de ser o maior vendedor, o melhor vendedor, que batia todos os recordes, então naquela fase da minha vida eu estava muito satisfeito. Eu sempre vejo que tudo é por etapas, né? Você está vivendo o ponto A, melhor condição, a melhor distância do ponto A para o B é uma reta. Então traça uma reta e fala assim, agora eu quero viver o ponto B. O ponto B vira o ponto A e você cria um segundo B. Realizou o B, ele volta para A, você cria um segundo B. Então foi quando eu criei, eu falei assim, agora eu quero um novo desafio para mim. E aí, coincidente também, já paralelo a isso, eu sabia dessa amiga minha que fazia esse trabalho de importação, aí eu fui arriscar nesse mercado de importação, que é trazer mercadorias do Paraguai para clientes que eram os encomendantes, entendeu? Legal. Mas tipo assim, depois que essa mulher falou isso para você, isso ficou na sua cabeça. Você chegou em casa, você fez o quê? Uma planilha, traçou, igual você falou, do ponto A para o ponto B, a distância mais curta é uma reta. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia é um S, é uma curva, virou ali a esquina, vai no outro quarteirão, muitas vezes não dá mesmo, às vezes, para seguir naquela linha reta. E aí, como é que você fez o seu planejamento? Você fez o quê? Uma planilha? Pô, hoje eu estou como vendedor, eu nunca fui de fazer um business plan, né? Que hoje eu aprendi esse nome, mas lá atrás era isso, fazer um planejamento fazer uma planilha. Não, eu sempre fui o seguinte, eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito, eu tenho um caminho, eu não preciso saber o fim do caminho. Eu sempre sei, esse caminho me interessa. Então, eu me dei por encerrado, satisfeito, com vitória, aquele ponto que eu estava vivendo, que era o ponto A, criei um ponto B e entrei no ponto B de cabeça. Lógico que essa amiga minha me explicou como que funcionava a operação, né? Como que eu procurava os clientes, como que eu fazia uma lista de encomenda, como eu ia no Paraguai, como eu procurava os feirantes, como eu negociava, que loja que tinha um produto A, que loja que tinha um produto nível B, nível C. Então eu sempre procurei trazer produtos de nível realmente A, para que o produto tivesse qualidade, e com isso um cliente indicando o outro, as encomendas iam crescendo. Mesma coisa, chegou um período que eu falei assim, pronto, aprendi, entendi, subi meu capital, mas eu quero um outro desafio. Você está entendendo? Aí nesse outro desafio, entendeu? Eu comecei com um automóvel vendendo carro na rua. Entendeu? Eu comecei a comprar e vender carro na rua,
praticamente o carro do uso da família. Não era nem um comércio. Então, você vendia um carro todo dia? Não teve. Nesse momento eu comprava um carrinho, mas era o carro do uso ali, entendeu? E paralelo eu trabalhava numa loja de móveis, que o nome é Cresa. Então a Cresa, ela era uma loja tipo um marketplace físico, onde que tinha vários setores, móveis de escritório, de casa, de cozinha, utensílios como relógios e etc. E eu trabalhava no setor de móveis para escritório. Aí envolvia, além de arquivo, mesas, cadeiras, máquina de datilografias e etc. mais. Entendeu? Então, paralelo, fazendo um negócio a cada 3 meses de carro, também trabalhando nessa loja de móveis. E aí que eu tomei a decisão novamente. Chega, estou bem, aprendi, apurei conhecimento. Quero ir para um novo desafio. Eu quero intensificar esse negócio de carro usado e aí buscar realmente focar nele. Aí posso dizer que eu tive um investidor anjo, porque nós tínhamos um carro na casa, que é o carro da família. Esse carro, nesse momento da minha vida, ele já era metade meu e metade da minha mãe. Então esse carro que era meu e dela, eu fiz uma proposta para ela. Se ela quer investir a metade do seu carro, você quer investir a metade do carro que é seu em mim, e daqui 6 meses eu te entrego o mesmo carro inteiro, então para ela é bom, ela ia dobrar o capital em 6 meses, né? Então ela me emprestou a metade do carro dela, que era um Chevette, metade do carro dela, e em 6 meses meu compromisso era entregar um carro do mesmo ano inteiro para ela. E assim ela acreditou em mim. Passou 6 meses, eu consegui apurar vários e vários, girar esse capital várias e várias vezes, porque eu tinha foco naquilo. Esse era meu foco. Meu foco era comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender várias vezes dentro dos 180 dias, para que esse capital subisse e eu pudesse devolver o capital para ela em dobro e ficar com uma beirada, entendeu? Para que eu conseguisse continuar a minha jornada de compra e venda de carro usado. Legal, bacana. Então, pode-se dizer, então, igual você falou, sua mãe foi sua primeira investidora. Pode. Eu nunca tinha pensado nisso, não. Pode. Pode. E aí você chegou na parte de automóveis, gostou e ficou. Gostei e fiquei. Eu criei enraizei. Automóvel estava bom, eu estava no carro. Estava ruim, eu estava no carro. Estava péssimo, eu estava no carro. Começou a subir, começou a cair, eu sempre focado no meu objetivo número 1. Qual a diferença que você sentiu, tipo assim, do ramo de automóveis que te fez persistir e ficar, que você gostou bastante, comparado aos outros trabalhos que você passou, principalmente no setor de vendedor de Bíblia, que você já estava como melhor vendedor do grupo, mas ali você o quê? Não viu uma visão de crescimento, virar um gerente, virar um sócio? Quer cortar? Pode fazer um corte. Eu coloquei no silencioso. Acho que você tirou do silencioso. No ramo de vendedor de Bíblia, mesmo você ter se tornado o melhor vendedor do grupo ali, não fez você pensar em virar um gerente geral, virar um sócio, por exemplo, no futuro do grupo. E aí no ramo de automóveis, você se encantou e foi. Praticamente você já tem a resposta, sua pergunta já tem um pedaço da resposta. Eu achava que meu ramo de vender livros de Bíblia e meu ramo de importação, ele era um ramo limitado. Eu era muito limitado a praticamente a minha função. E no ramo automobilístico eu sentia que tinha um campo quase que ilimitado, porque nós estamos falando de um Brasil, né, que tem 235 milhões de habitantes, grande de extensão, grande de estados, e o ramo automobilístico ele é muito mais amplo do que isso, e isso me encantou, que eu enxerguei que eu poderia sair de uma venda de automóvel de rua, para eu seguir esse caminho, para a venda na feira, depois uma loja, 2 lojas, 4, 8, 16, 32, então eu vi essa possibilidade do ilimitado. Foi assim que eu entendi. Aí que eu vi que eu poderia focar. Aí eu falei assim, agora eu não mudo mais. Agora eu aprendi que eu consigo vender. Eu estava no ramo de livros, estava no ramo de importação de Paraguai, mas isso era como se fosse um aquecimento. Como se estivesse aquecendo. Você sentia que ainda não que era um aquecendo. No automóvel eu vi, agora é para valer. E graças a Deus eu foquei e com esse foco eu consegui desenvolver.
Tá. No seu início, quando você começou a empreender, você tinha alguma pessoa que você olhava e falava assim, poxa, eu me espelho nessa pessoa? Teve alguma influência de alguém? Ou foi por necessidade e visão de oportunidade? Não, no início não. No início eu acreditava, eu sempre tive uma autoconfiança muito grande. Eu sempre olhava e falava assim, como eu posso fazer isso diferente? E da onde Esse surgiu isso? copo pode ser menor, pode ser maior, pode ser mais largo, pode ser... Como que ele pode ser, entendeu? Eu sempre no início. Lógico que teve pessoas que lá na frente eu comecei a aprender, fazer benchmark, me espelhar um pouco mais, mas já foi um pouco mais na frente. Mas tipo assim, de onde surgiu isso? É uma coisa tua mesmo? Porque você falou tipo assim, pô, eu saí de uma família classe D. Não sei. Eu brinco muito daquele filme, né, Alta da Compadecida, né? Só sei que foi assim. Você lembra que existia várias cenas, né, do filme que o ator falava, só sei que foi assim. Então, foi acontecendo. Quanto mais eu trabalhava, mais a sorte vinha. Quanto mais eu dedicava, mais dava certo. Quanto mais foco eu punha, mais resultado eu tinha. Então, eu acho que isso que foi me mostrando o caminho. Porque dedicação, persistência e ética é igual a sucesso. Então, quanto mais eu trabalhava, mais dedicava, mais foco, mais certo dava, mais resultado dava. Então, para você, essa é a receita do sucesso. Para mim, é a receita do sucesso. Para qualquer um. Quem está no início, meio e fim da jornada, trabalha com essa receita que dá certo. Legal. E como sua mãe, né, foi sua primeira investidora, foi sua investidora anjo, né? Você já foi investidor anjo de alguém? Já o sonho de alguém? Deixa eu lembrar. Não. Eu sempre acreditei muito em mim. Então eu nunca tive oportunidade de acreditar em alguém. Até pode ser que um dia aconteça. Não hoje, que eu não estou nessa fase ainda, entendeu? Eu ainda tenho muito que investir em mim. Tanto é que eu provo isso, essa frase, ela é muito simples de ser provada. Eu nunca apliquei um dinheiro no banco. Nós faturamos mais de R$1 bilhão o ano passado, entendeu? Mas eu nunca tive um dinheiro aplicado, porque eu sempre investi em mim. Eu consigo pegar meu dinheiro, minhas reservas, o meu faturamento, o meu resultado financeiro e tornar reinvestir. Então, meu dinheiro sempre ele foi reinvestido e aplicado em mim. Então, nunca pensei e nunca tive oportunidade de investir num anjo, não. Tá, quando você fala em investir em mim, você fala em investir em você próprio como pessoa de autoconhecimento ou investir no meu negócio? No meu negócio. Ter mais estoque, abrir mais lojas, ampliar as atuais lojas, reformar a loja, sempre nisso. Porque no meu negócio, como acabei de falar, ele é muito perto do ilimitado. Muito perto. Se eu quiser ter mais lojas, só eu pegar o dinheiro e abrir mais lojas. Então, o meu ramo, ele dá muita oportunidade e ele tem necessidade de muito capital. Então, para que eu vou investir numa aplicação no banco ou investir numa pessoa se o meu negócio ainda cabe mais investimento? Consegui te explicar? Sim, claro. E quando você abriu o seu primeiro estacionamento, que foi lá na Brita, você me falou que, tipo assim, que teve uma pessoa que te incentivou. Mas aí eu te perguntei, né, se ela te incentivou financeiramente ou com um apoio verbal ali, né? Vamos lá, eu acredito que você... Foi um incentivo moral, né? É isso, né, que você quer dizer, né? Isso, então, essa pessoa teve um peso? Um apoio, teve. Um peso na época eu já estava lá na fase 2 já, né? Eu já era um cara que eu já comercializava um determinado número de veículos, eu já tinha um hábito de feiras no fim de semana, então eu já tinha um estoque aí de uns 9 automóveis, aquele meio que eu dobrei, eu já estava chegando em 9 unidades. E aí o Tunico é um cara que eu tive lá atrás, que eu tenho um grande apreço por ele, infelizmente também já partiu dessa para uma melhor, que Deus o tenha numa boa posição, mas foi o Tunico que me chamou e que me alertou. Como aquela senhora de Arcos, entendeu? Como aquela senhora de Arcos. Paulo, em Arcos é quente pra caramba lá, né? Não me lembro porque isso tem muitos anos, entendeu? Então, ele é que me alertou, Paulo, já não está na hora, por que você já não abre uma loja? E eu cheio dos medos, né? Bom, mas uma loja é muito custo, é muita responsabilidade, uma equipe maior, eu vou precisar ter mais funcionários, só tenho um funcionário hoje, porque eu trabalho na forma que eu trabalho, um me atende, mas se eu for para dentro de uma loja não dá. Mas ele me incentivou moralmente, não, você tem capacidade, você aguenta, você já tem um estoque pequeno, mas que dá para abrir uma loja, e eu acabei indo.
Então, esse medo de empreender, esse apoio dele, tipo, te motivou. Me motivou. Ele me deu aquele empurrão, não, vamos, vai que você pode. Entendeu? Esse incentivo, né? E ele era da área? Ele era da área, ele tinha uma loja de automóvel em Belo Horizonte e ele me incentivou a ter uma loja de automóvel em Sete Lagoas. Tá, e qual foi o nome dessa primeira loja? PA Automóveis. De Paulo? De Paulo Automóveis. De Paulo Automóveis. É. E você tem essa PA Automóveis até hoje? Até hoje tem? É a minha primeira, eu carrego ela com muita ética, respeito. Ela está na mesma sede, porque depois dessa loja eu construí uma sede própria. Nessa mesma sede ela já está hoje há 32 anos. E é de carro usado? Carros seminovos e de carro 0 quilômetro, porque são 3 modalidades. Você tem o carro usado, que é o carro acima de 5 anos de idade. Você tem o seminovo, que é abaixo de 5 até 0, e tem o 0 quilômetro, né? Então ela é focada em seminovos de alta qualidade e de 0 quilômetro. Legal. Lá no teu início, a venda de carro era o quê? Por telefone, pessoalmente? Você teve esse Não, setor? naquele primeiro momento, o mercado inteiro ele era muito passivo. Era o seguinte, você abre a porta, põe o carro no pátio, espera o cliente vir pelo anúncio que ainda existia no tijolinho do estado de Minas, entendeu? Então ele era praticamente focado no anúncio ou no ponto e o seu relacionamento do boca a boca. Aí depois que vem surgindo novas ferramentas, né? As ferramentas de integrações de estoque, de sites classificados, do Ads, do social, entendeu? Nesses intervalos não existia feirões, apareceu os feirões, apareceu os eventos, apareceu os momentos de confraternizações com clientes. Mas você já teve Mas naquele momento não. Naquele momento era simplesmente o seu relacionamento, o ponto aberto e o tijolinho do estado de Minas. Mas você nunca teve um balcão de vendas por telefone, vendas e compra de carro por telefone? Aí já foi evolução, tive. Aí foi evolução, né? Eu estava lá nessa primeira loja na Brita, né? Essa primeira loja. Aí eu quis crescer, quis melhorar o requinte da loja, compramos um terreno e fizemos a primeira sede, a primeira loja própria. Na loja própria eu já levei essa ideia de ter uma equipe de pessoa de B2B, né, ali, que é do lojista, e uma outra equipe do B2C. Então ela era 2 andares, o primeiro andar era exclusivamente para o consumidor, que era uma equipe exclusiva para continuar aquele início de operação de carros seminovos e novos para o cliente consumidor. No segundo andar era o mezanino, e naquele mezanino eu tinha ali um B2B, que era comprar de pessoa jurídica e vender para pessoa jurídica. Eu só fazia isso. Só por telefone? Só por telefone. Só por telefone. Ainda tem isso? Temos. Ainda temos isso até hoje. E isso, tipo assim, vende relativamente igual ao... Diminuiu. Diminuiu muito, porque naquele momento era muito importante o contato. Entendeu? Então, você ia criando uma rede de contato. Até hoje, assim, com a tecnologia, mas o contato ele era muito mais um contato restrito, né? Hoje não, com a tecnologia, não vou falar que é bem assim, mas é parecido. Se você hoje montar uma loja de carro, você vai ter o mesmo conhecimento do que eu, que tem 37 anos. Porque a internet, a IA, o site classificado te coloca no mesmo nível. Então, se eu não inovar e se eu não ser um cara melhor em gestão de pessoas, gestão de processos, inovar na forma de vender, você começando hoje, a gente fica no mesmo nível. Antes não tinha isso. Antes a informação era muito restrita. Então isso fazia que eu tivesse essa vantagem, porque eu tinha informação e eu tinha o contato, que eu ia construindo. Entendeu? Isso com a tecnologia colocou as pessoas no mesmo nível. Você acha que a venda por telefone hoje, ela, por conta da tecnologia, ela é mais fácil do que antigamente? Que hoje em dia você consegue fazer uma chamada de vídeo, mostrar o carro pelo celular e tal? Essas tecnologias nos facilitou. Isso aumentou, fez com que aumentasse o número de vendas por telefone? Assim? Migrou, né? Migrou. Assim, o mercado ele vem migrando, né? Aquele primeiro momento que eu precisava levar um carro numa feira para vender, eu precisava anunciar num jornal para vender.
Aquilo foi migrado para visita, que é o porta a porta, depois migrou para prospecção, depois migrou para os feirões, entendeu? Hoje ela migrou para você chegar num cliente mais aquecido. Então você tem hoje o funil, né? Dentro do funil você aquece a parte de cima do funil com social, com ads, com propaganda do Instagram, com tudo mais, e aí vai trazendo um cliente mais afinado. Mas ele chega na loja, ele já está... Às vezes ele nem chega, às vezes ele liga ou ele entra em contato no direct ali. Então migrou, aquela venda que era daquela situação arcaica, ela veio evoluindo até chegar ao ponto de hoje. Mas é praticamente a mesma venda, né? Até mesmo que nós estamos aí no mercado e nos últimos 20 anos, se você pegar os últimos 20 anos, a gente sai de um mercado de 1.400.000, navega nos 3.400.000, volta para 1.700.000 e hoje está com 2,5 milhões. Então você pode ver que a venda é mais ou menos aquilo ali. É esse mesmo gráfico que foi lá, que está vindo, então ela só migra de lugar. É como se fosse uma onda. Sim, entendeu? Legal. E você sempre foi muito rígido, rigoroso, passo a passo, step by step, na questão da gestão de finanças. Já quebrou alguma vez? Eu não vou falar quebrar. Se você falar assim, você já quebrou e recuperou, não. Eu já tive momentos muito difíceis. O que muito é difícil para você? Momentos também difíceis, onde que a receita está menor que a despesa, onde que o caixa, o fechamento de caixa fecha todo dia no negativo e você começa a crescer seu endividamento no banco. Mas o período, já teve um período, tipo, sei lá... O momento de 2014 a 2017 foi um ano muito difícil. De 14 a 2014 a 2017. Em 2014, o mercado automobilístico estava vendendo 3,5 milhões e caiu para 1.700.000. Então você tinha uma estrutura no Brasil para vender 3,5 milhões. De repente, isso não veio despencando e chegou a 1.700.000. Então foi um momento muito difícil. Precisou de ser tomado várias atitudes drásticas, entendeu? E graças a Deus eu fui vendo e tomando. É como se eu sempre falo, como se fosse encher uma piscina, né? Você faz um buraco, você põe a piscina lá dentro, se você pôr muita água da barriga para fora, se você socar muita terra da barriga para dentro. Então você tem que colocar um pouco de água, um pouco de terra, um pouco de água, um pouco de terra. Enxerga o cenário, tomou atitude, enxerga o cenário, tomou atitude, vai chegando. Não é o cenário chegou e tomou atitude. Cuidado, hein? Existe 3 linhas, né? Pô, o cenário, o mercado aconteceu isso, toma atitude, você já está atrasado. Você precisa prever o que está acontecendo. Você não pode tomar uma atitude na hora que já aconteceu. Então não pode ser, o mercado tomou uma atitude, o mercado aconteceu alguma coisa, toma atitude. O mercado aconteceu, toma atitude. Não, você precisa antecipar. É como se você enxerga o que está para vir acontecer, você toma uma atitude. Você deve olhar no retrovisor, mas deve olhar mais para o para-brisa. É lá no para-brisa que a solução tá. Você não dirige só olhando para o retrovisor. É mais ou menos assim, ok? O retrovisor é uma avaliação do passado. Então você olha o passado, vê o que está acontecendo hoje e toma atitude. Certo. E quais eram os seus meios de buscar informação? Jornal? O que você acompanhava para poder, tipo assim, opa, o mercado eu acho que está indo para cá. Então é melhor eu tomar uma atitude para cá. Qual era o seu... Era uma soma e eu vou tornar a usar aquele comentário do Auto da Compadecida. Eu só sei que era assim. Eu conversava com muita gente, escutava, lógico, um noticiário, um comentário ali, começava a ver a pressão, o produto que procurava menos, o produto que estava tendo procura maior e começava a alinhar o remo. É como se fosse na aviação. Dependendo do vento, a nuvem, a tempestade que estava por chegar, eu tomava uma atitude, esquerda, direita, baixar, subir, é mais ou menos assim, você está entendendo? Se você toma uma atitude depois que aconteceu, funciona, mas não tão bem que se você tomar uma atitude prevendo o que está para acontecer. Consegui te explicar? Sim. Já aconteceu alguma vez de a tua previsão não bater muito com o cenário? Você fala, eu previ isso daqui, mas aí eu tomei uma atitude... Que seja importante, não, de grande relevância, porque eu não me arrependo daquilo que eu faço. Geralmente eu me arrependo daquilo que eu não faço. Eu tenho o mesmo entendeu? lema. Então, se eu fiz, está feito. Eu tenho que aprender com aquele erro. Eu fiz, não está legal, eu vou ajustando, né? É como se eu estivesse construindo alguma coisa. Pô, isso não está ficando legal, vamos abrir, vamos fechar, vamos subir. Então eu ia corrigindo aquela operação, entendeu? Então,
Agora, se você me perguntar, você já errou nas estratégias? Já. Você já errou, lógico, eu não consigo só acertar. Quem dera, porque a gente tem que acertar mais do que erra. Mas errar faz parte do aprendizado, faz parte do empreendedorismo, faz parte da vitória, faz parte do sucesso. Tanto é que eu falo que sucesso tem dor. Se você estiver fazendo uma coisa, cara, e não estiver doendo, você está fazendo errado. Tem uma coisa errada. Ninguém cresce, ninguém sobe o Monte Everest sem dor. Ninguém consegue fazer uma maratona sem dor. Ninguém consegue fazer um grupo desse tamanho sem dor. Tem que estar doendo. Você tem que estar fazendo a coisa e falar assim, pô, está muito calmo, então trabalha mais. Está muito tranquilo, então dedica mais. Você está errando, tem que ter dor. O sucesso tem dor. Entendi. Nas suas tomadas de decisão, você está chefe de um grupo grande e veio crescendo e agregando mais colaboradores. E essas mudanças drásticas te impõem a tomar decisões que mudam o cenário da vida de outras pessoas. Eu vejo que muitos empreendedores, às vezes, têm medo de tomar algumas decisões por dó, por piedade, ou até mesmo por muita empatia com o próximo. Isso já aconteceu com você? É tipo assim, ai, nossa, eu tenho que mudar o cenário, isso aqui, poxa, eu vou ter que demitir 10 pessoas, vou ter que demitir não sei o quê. E isso vai mudar a vida de outras pessoas. Eu sou muito técnico. Entendeu? Então, eu vejo o seguinte, tem que tomar uma atitude, toma. Ou você pensa, porque hoje eu vou demitir, mas amanhã eu posso recontratar. Hipotético, para ninguém entender diferente. Pô, se eu tenho que demitir 50 pessoas hoje, é para que eu garanta 1000 empregos amanhã. Se eu não demitir os 50 hoje, pode ser que amanhã eu tenha que demitir 500. Ou até os 1040 que eu tenho hoje. Eu tenho 1040 funcionários. Então, quer dizer, é melhor eu demitir 50 e manter 1000 empregados? Ou é melhor eu ficar com vaidade e amanhã quebra o grupo e manda embora 1040? Entendi. Entendeu? Então, não tenha medo de tomar atitude. Entendeu? Eu sempre falo, eu tenho um lema muito importante que é o seguinte, não sei se é o mesmo, tá? Na vida não tem prêmios e nem castigos, só tem consequência. Então, não tem prêmio nem castigo de eu tomar uma atitude hoje, tem consequência. Se eu precisar tomar para que a consequência seja melhor, toma. Se tiver que encolher, encolha. Se tiver que dar 2 passos atrás, dê. E depois dê 4 para frente. Esse eu já ouvi você falar, e tem um outro que eu gosto muito também, eu falo muito para os outros, que você sempre fala, seja rápido para demitir e lento para contratar. Aí são estratégicas, né? Porque as pessoas às vezes contratam pelo primeiro, né? Estou precisando de um perfil X, no primeiro contrata. Calma, eu sempre gosto de contratar por comparação. O melhor jeito de você contratar. Então você tem uma vaga, você tem um perfil. Busca candidatos, no plural. Dos candidatos, escolhe 3 melhores. Dos 3, você tira o que mais te atende ou o que menos não atende você, mais ou menos assim. Tem alguma estratégia que você aprendeu lá do teu tempo como vendedor de Bíblia e depois como importador, mesmo como faxineiro, que tipo assim, isso ficou em você e você utiliza até hoje? Sim, boa pergunta. Tem sim, eu acho que cada momento da minha vida me ensinou alguma coisa. Tanto é que depois de todas essas experiências que eu tive, eu consegui compilar isso tudo num curso que eu tenho no Hotmart, que chama A Arte de Vender é Única. Então, como é que eu fazia para me ser o melhor vendedor de Bíblia? Como é que eu fazia para eu poder ter destaque na minha venda das minhas encomendas, dos importados? Como é que eu fazia quando eu comecei a vender carro na feira? Porque lá na feira tinha uma disputa de 1.500 pessoas que estavam vendendo um carro. Como é que foi quando eu fui o primeiro Multimarcas, a primeira concessionária, como eu virei grupo? Então, como é que eu peguei todo esse conhecimento e condensei ele num único curso. Mas esse curso, eles são 11 capítulos e tudo eu aprendi um pouquinho com cada coisa. Tudo foi importante na minha vida, inclusive o esporte. Então, eu aprendi na vida profissional, aprendi na vida de que eu sempre fiz muito esporte. Então, quando eu fazia meus esportes, eu via como é que era aquilo e aplicava na vida profissional. Entendeu? E qual esporte, assim, que você gosta, né? A tua paixão? Qual esporte que é a sua paixão? Que você pega esses exemplos e traz pra vida? Eu gosto de esporte de adrenalina. Eu nunca fui bom com bolas. Basquete, handebol, tênis, futebol, nunca fui. Eu sempre fui bom de adrenalina.
era jet ski, motocross, motobike, trilha de moto, eu sempre gostei disso. E ali você aprende muita coisa, você aprende companheirismo, porque no esporte o companheirismo ele é muito maior do que na vida profissional e tem que levar esse companheirismo. Hoje eu falo muito com a minha equipe, é como se fosse uma corrida de bastão. Entendeu? Esse bastão ele sai do planejamento, vai para o marketing, vai para o comercial, que vai para o faturamento, que vai para o back-office, que vai para o pessoal de pesquisa. Ele é um único bastão que tem que rodar. Então, persistência, entendeu? Eu já fiquei debaixo de um morro, às vezes, por horas para subir ele. Eu falava, eu só vou embora que eu subia esse morro e subia, caía. Na 9ª tentativa eu conseguia subir ele e suava e dava câimbra no braço, câimbra nas pernas e subia. Na próxima vez que eu passava ali, eu já subia, porque eu já tinha meu subconsciente que eu dava conta de fazer aquilo. E o impossível, ele só existe até o momento que alguém faz. Então por que esse momento não pode ser eu? Então eu ficava ali até conseguir. Aí, a segunda vez que eu passava ali, nunca mais eu agarrava, nunca mais eu parava mais, porque no meu subconsciente eu sou capaz. Eu já fiz isso uma vez. Se eu fiz uma, eu faço duas, 3, 4, 5, 6. Então, tanto é que isso eu trago essa persistência para minha fala, né? Que eu falei com você, né? Que é persistência, dedicação e ética é igual ao sucesso. E que o sucesso tem dor. Quantas vezes que eu não consegui ficar em pé de tanta cãibra que eu já estava, mas eu falava, eu sou capaz, eu sou capaz. Legal. Entendeu? Bacana. Então foi por isso que eu sempre trabalhei com isso. Eu tinha uma loja, eu sou capaz de ter 2. Eu tenho 2, eu sou capaz de ter 4. Eu sou 4, tenho capaz de ser 8. Eu tenho capaz de ter 16. Entendeu? Já na sua primeira loja de seminovos, você já sentiu a necessidade de trabalhar com novos? Sim. Isso foi um insight quase que de cara. Eu estava focado nos seminovos, mas os seminovos naquele momento, para mim, ele era uma operação mais lenta, entendeu? E aí eu tive necessidade de uma coisa mais ágil, até com esse jeito meu, né? Eu sou muito elétrico, muito acelerado, e o novo ele é rápido, porque o novo não tem muito o que discutir, né? Eu não tenho que falar com você do motor, do pneu, da multa, eu não tenho que falar nada disso. O novo é 0 km da cor prata, acabou. Tá, mas eu não sei como é que é hoje em dia, né? E naquela época. É fácil um estacionamento comprar carro zero para poder vender? Nada é fácil. Nada é fácil. Eu não conheço nada fácil. Não, mas tipo assim, para ele... Não é fácil. Não é fácil. É porque assim, as fábricas elas vendem aqui para quem? Para quem tem nome? Para quem tem loja? Tem concessionária. Quem tem concessionária. Hoje o Brasil é o único país no mundo que é regido por uma lei federal que chama Lei Renato Ferrari. Isso não tem em lugar nenhum no mundo, só aqui. Então, as montadoras elegem uma rede de distribuição e elas abastecem essa rede de distribuição. Não pode abastecer um lojista, não pode abastecer uma multimarcas. E como é que você fazia para comprar? Aí era você comprava dedicação em encontrar o concessionário certo. Por quê? Eu sempre falo, enquanto houver sucessor e caixa para fechar, vai existir alguém precisando vender alguma coisa abaixo do preço. Então eu estava atrás desses concessionários. Então você foi atrás dos concessionários, comprava zero... Ligava. Escutava mais não do que sim, mas eu sempre falo que atrás de 7 não tem um sim. Então, concessionário A, B, C, D, E, F, G, não vendo. Eu preciso vender. Então, beleza, te compro. Má gestão dele, ou sucessão, ou caixa, ou ele tinha uma conta matemática dele. Não estou falando com você que só vende, só me vendia o concessionário, estava perdendo. Não, estratégia. De repente ele, para comprar 50 carros na montadora, ele precisava pegar 5 que não era do interesse dele, vendia 5 para mim e ficava com 45. Hipotético, um carro com ar-condicionado no sul e um carro sem ar-condicionado no norte, naquela época. Então o ar não era tão valorizado. Então lá no sul o cara não queria um carro com ar porque não precisa, e lá no nordeste o cara não quer um carro sem ar-condicionado porque
precisa. Então eu comprava com ar no sul e vendia para o Nordeste, comprava sem ar do Nordeste e vendia para o sul com ar-condicionado, sem ar-condicionado. Entendi. É uma ideia, eu te dou um exemplo, sim, tá? sim. Então, no Poder seguinte, você entendi. entender. Então, existe o estrategista, existe o sucessor, existe o caixa, existe vários motivos para o cara te vender um produto mais barato. Tá, e daí você sentiu a necessidade de novo de subir de patamar e querer ter uma concessionária de zeros? Como é? Como eu te falei, sempre que eu completava o ponto A, eu já defini um ponto B. Eu cheguei num determinado momento do volume que eu vendia e do caixa que eu já tinha, que eu já comecei a correr risco. Porque não é fácil você comprar um carro zero mais barato para você vender zero e competir com um concessionário local. Então eu comecei a correr risco, porque quanto mais necessidade de compra, mais risco você toma. Você risca mais toma, porque vamos tirar o bloco dos estrategistas, que é os concessionários que estão vendendo por uma estratégia dele. Vamos levar para o lado daquele cara que realmente está sem caixa. Você tem que mandar o dinheiro para um concessionário para ele te entregar um carro no futuro. E isso é um risco muito grande, porque não tem um documento, não tem um contrato, não tem nada. Então, na hora que eu vi que eu começava a correr muito risco, eu falei assim, está na hora agora de eu montar o plano B, que é diminui essa operação e compra a primeira concessionária. Aí eu consegui comprar a primeira concessionária. Quantas concessionárias você comprou até hoje? Uma concessionária apenas. Uma? Até o presente momento, uma concessionária. Mostrei meu trabalho e as montadoras vieram atrás de mim. Pois, pelo trabalho que você fez, gostaria que você abrisse essa. Então aí no caso, mas esse momento acabou para mim. Eu vejo que o que eu pude crescer organicamente, que é essa resposta que eu estou te dando, deu certo. Hoje acabou. Agora eu estou no mercado para comprar. Agora eu preciso sair para comprar. Porque para continuar o meu crescimento, eu não consigo mais crescer organicamente. Eu agora preciso crescer com aquisições. Certo. E nisso você comprou sua primeira concessionária e depois você foi nomeado para fazer a gestão das outras. Convidado a ter novas concessões. E nesse convite, você meio que se tornou um funcionário supostamente um funcionário das fábricas, das marcas, ou não, foi tipo assim... Esse é um jargão que a gente conta internamente, mas não é bem assim não. Eu me tornei realmente um concessionário regido pelo acordo entre marcas da associação, pela Lei Renato Ferrari com a montadora, os padrões da montadora, mas era um concessionário que pode se chamar o investidor da operação. Agora, a gente brinca internamente entre os colegas que a gente é um executivo de luxo da montadora, porque as regras são dela. Isso pode, isso não pode, isso vem, isso não vem, isso é, isso não é. Mas um executivo investidor de uma concessionária. Mas eles não são tipo assim, igual eu volto lá na questão do investidor anjo. As fábricas são os investidores anjo na sua vida que te deram uma concessionária para você gerir e assim você foi conseguindo crescer. Não pode ser considerado assim, não. Porque quando você fala investidor anjo... É aquele que dá o dinheiro, que entra com o dinheiro, não só dinheiro. O investidor anjo, a função dele, número 1, é capitalizar a empresa, mas tem que trazer uma governança, tem que trazer um processo claro, tem que trazer um rate de crédito. É isso que é o papel dessa frase, né? O investidor anjo. O anjo, ele tem esse papel. Uma concessão, uma montadora não tem esse papel. Ela tem um papel muito mais de treinamento, de planejamento, de novos produtos, de entregar o produto certo. Isso que é o papel dela, mas ela não investe financeiramente em você. É você que investe financeiramente no negócio dela. É o contrário. É você que investe. Tanto é que hoje, quando tem uma carta convite de nomeação, tem um parágrafo que ele é muito transparente. Não nos responsabilizamos pelos seus investimentos. Você está participando desta concorrência, ou deste convite, ou desta nomeação, risco seu. Diferente. O anjo corre risco. Se o negócio do anjo não der certo, todo mundo perde. O investidor e o empreendedor. Você acha que existe a possibilidade de um gestor, sei lá, um gerente geral de um grupo
ser nomeado ou somente quem já comprou uma concessionária? Tudo tem pode possibilidade, pleitear? não existe regra. Não existe regra. Não existe regra. Pode ser nomeado qualquer um, já foi nomeado um fazendeiro, um médico, um Já. advogado, um vendedor, um gerente, um dealer, um dono. Mas tem uns pré-requisitos para ser atingido, para poder, por exemplo, ser Cada nomeado? montadora tem sua cabeça, né? Cada montadora tem sua visão. Por exemplo, tem montadora que só nomeia quem está na rede. Entendi. Ela tem aquele tabu, não, ele prefere ter menos concessionários com mais lojas. Mas no passado tinha montadoras que queria barriga no balcão. Não, mais concessionário com menos loja. Ou seja, o concessionário tinha 1, 2, 3 lojas. Hoje não. Hoje tem concessionários que tem na mesma marca 15 lojas, 20 lojas. Então, é um DNA da companhia. Cada companhia tem uma cabeça. Legal. Dentro disso, né, chegando nesse ponto, você, na parte de automóveis e tudo mais, você começou depois um canal no YouTube chamado Desafio e Superação. Até eu tive o prazer de começar com você, fazer vários vídeos, né, quando eu era lá na RGB. E a criação desse canal foi... Qual o motivo da criação desse canal? Foi, assim, uma autorrealização de se tornar um destaque, um mentor na parte de vendas ou mais, assim, ajudar mesmo o mercado? Quando eu fiz 30 anos de mercado, eu quis deixar alguma coisa para a humanidade ou transferir conhecimento. Então, a única forma que eu encontrei de ter uma coisa para daqui 300 anos, para as próximas gerações, realmente é usando a tecnologia. Então, você queria deixar um legado. Meu objetivo foi transferir conhecimento. Esse era o único objetivo. Tanto é que o canal é aberto, não tem custo, está tudo liberado para concorrência, para quem queira participar. E lá eu falo tudo que eu penso, eu conto tudo como fiz. Da onde que eu comecei, como que eu cresci, como é que eu cheguei. Entendi. E aí depois disso, esses vídeos acabou se tornando uma ferramenta de auxílio de vendas para os teus colaboradores? Não só para os meus colaboradores, eu aconselho para qualquer vendedor de qualquer ramo. Eu aconselho, porque lá eu não foco em automóvel. Eu acho que eu nem uso a palavra automóvel. Eu abro, porque a arte de vender, para mim, é uma só. Vender imóvel, moto, bicicleta, carro, caminhão, é uma coisa só. Entendeu? A arte de vender é uma só. Então é para todo mundo. Convido a todos vocês aí para ir lá, Paulo Bom Tempo, Desafio e Superação. Conheça lá, tem mais de 500 vídeos entre 2 e 7 minutos. E se vocês gostarem, vai no Hotmart, que lá também tem um curso inteiro para todos os ramos. Paulo Bom Tempo, Hotmart, a arte de vender é única. Então, o objetivo era deixar para a humanidade. Tanto é que eu não falo de meu grupo, eu não falo de automóvel. Tá. E você gosta de ensinar. E você gosta também, que eu percebo, de aprender. Sempre estar em busca de conhecimento, adquirir conhecimento de várias coisas. Você trabalha em vários outros ramos também, não só na parte de automóveis, né? No total são 5 ramos. Que vai desde o agro, a hotelaria, imóveis, né? Até fundição. Ô Paulo, tudo que você aprende, você coloca em teste primeiro, antes de passar para a sua equipe e depois cobrar elas? Ou você acha aquilo interessante e já põe para a galera já meio que, olha, vamos fazer isso, tá em moda, tá em tendência? Tá. Eu tenho 3 fontes inspiradoras que eu tenho. Primeira fonte inspiradora é os benchmarks. Onde é que eu estou, eu dou preferência para conversar com quem eu não conheço. E aí eu pergunto sobre a atividade dele, o que ele faz, como é que é o ramo dele, como é que ele... Benchmark. E o benchmark, ele não é apenas visitar uma empresa, visitar um concorrente. E você pode estar num casamento, bater um papo com um advogado, um contador, um ambientalista, um engenheiro e fazer um benchmark com ele. O segundo, que toda vez que eu paro para me divertir, eu me divirto com algo real. Eu não me divirto com nada com ficção. Se eu vou ler um livro, assistir um filme, eu quero que esse livro, que esse filme seja uma biografia de alguém.
E quando eu tenho uma ideia, eu simplesmente debato ela com uma parte da equipe. Se é no marketing, se é nas vendas, se é no processo, se é no contábil, eu vou ali, pego ali uma amostragem de X pessoas e debato. E se a ideia te fazer sentido, eu aplico. Eu não espero a ideia amadurecer. Porque quando você tem uma ideia, se você esperar ela amadurecer, quando você coloca ela em prática, já não é mais uma ideia, ela é um passado. Então, você não tem tempo hoje para poder fazer um business plan completo de uma ideia para depois aplicar. É assim que eu trabalho. Você tem a ideia, põe em Troca prática. ideia com alguém do setor. Sim. E põe em prática. Põe em prática e vai ajustando. Eu vou ajustar. Lembra da aviação? Eu Sim. vou ajustando a aviação. Sim. Ô Paulo, como que você lida, né? Ainda mais trabalhando em 5 ramos, né, diferentes, temos 5 ramos de atuação, né, diferentes. Como que você lida com as mudanças no mundo, né? A questão de guerra, a questão de carros novos, elétricos, híbridos, má gestão do governo, por exemplo, taxas altas do governo. Como é que você lida com isso dentro do seu grupo? Eu só foco em coisas que eu tenho poder. Não adianta eu ficar estudando a guerra, o câmbio, a Selic, o governo, se eu não tenho poder. Entendeu? Eu foco no meu negócio. No meu negócio eu decido, eu tenho poder para tomar decisões. Então eu foco nele. Tá, mas eles influenciam Ok, mas aí eu não tenho que focar no problema, eu foco na solução. O juro subiu, eu procuro criar estratégias embaixo de subsidiar uma taxa, de trabalhar mais o consórcio, de diminuir um pouco a margem para compensar aquele juro. Mas eu não foco no que está acontecendo com o governo, com a Selic, com o câmbio, com a guerra, com o mercado. Eu foco no meu negócio, entendeu? Nós estamos vivendo um momento aí de mudança, né, na combustão para o elétrico, para o híbrido, entendeu? Para o plug-in, para o regenerativo, entendeu? Eu não estou focado em fazer que eles retardam ou aceleram o processo. Não é meu foco. O meu foco é como pegar esse produto que está chegando e tirar o melhor aproveito dele nas minhas unidades. E você tem marcas híbridas. Todas as marcas vão virar para o híbrido. Todas. Todas. Não vai existir combustão exclusiva. Eu não acredito que o carro a combustão desapareça essa década. Até porque a nossa frota do Brasil hoje é mais de 75 milhões de carros e essa frota está muito mais composta no carro a combustão. O nosso país é um país muito grande, as dimensões dele são exageradas, então nós não conseguimos ainda romper essa barreira do combustão. Mas a barreira que todas as montadoras vão ter carros híbridos, isso é certo. Então nós hoje já temos nas nossas marcas os carros híbridos. E a tendência no Brasil que vai dar mais certo é o carro híbrido. Nós vamos conviver com o elétrico em menor proporção, um combustão caindo a participação e um híbrido aumentando a participação no nosso mercado. É assim que eu vejo. Entendi. Bacana. Ô Paulo, você falou, né, lá no seu passado que quando você começou a trabalhar com carros novos, você tinha que mandar o dinheiro e aí na esperança do cara mandar o carro e corria muito risco. Você já teve, né, muito golpe nessa caminhada? Não muito, mas já tive problemas. Já teve problema com Eu golpes? comprei um determinado número de carro, paguei, porque eu não tinha como ver, não tinha tecnologia para você fazer uma vistoria. Tipo assim, o cara te falava no telefone, eu tenho isso. Você acreditava, comprava e pagava. Porque a única moeda de força que eu tinha para comprar mais barato era pagar na frente. Porque se virar para o cara, pô, sabe me vender barato e eu ainda vou aí conferir para te pagar depois, o cara falava, não vai resolver meu problema é hoje, não é semana que vem. Então, corri esse risco, tomei prejuízo sim. Tomou prejuízo. Então, teve. Nas flores existiam espinhos. E ainda hoje em dia toma golpe? Porque eu vejo assim, tipo, no Mas mercado... hoje eu não estou mais nisso, né? Eu não estou mais nesse mercado. Hoje eu tenho minha operação B2B, mas com estoque meu, com as minhas marcas, com o meu business. Mas o risco diminuiu muito porque eu acho que não sei, eu acho que poucas pessoas trabalham da forma que eu trabalhava, que era comprando o carro, pagando na frente. Sim, mas o golpe... Eu acho que hoje mas não. O golpe tem, né? O golpe cada dia está mais
mais aperfeiçoado, né? Não vou nem é. falar forte, não, mais aperfeiçoado. Eu acho que a tecnologia do bem trouxe evoluções, mas também trouxe evoluções pro mal, né? E o mercado é cheio de golpes. E você tem alguma história assim, tipo, ou recente, ou é porque tipo marcou assim, ou só foi só essa? Mas tem vários golpes, né? Então, você consumidor, toma muito cuidado como for fazer uma compra de qualquer coisa, tá? A internet, ela é um mundo amplo, variado, porém aberto, né? É aberto. Lá você tem pessoas do bem e pessoas do mal. Tem que tomar muito cuidado. Agora, falando do nosso ramo, né, do meu principal ramo, que é o automóvel, tem muito golpe. O consumidor, ou a pessoa física, ou o lojista, pequeno garagista, que ele tem um carro lá que o motor está com problema, ele simplesmente monta um ajuste fake naquilo. Como? Existem produtos que diminuem o barulho, ou que engrossam o óleo, ou que façam alguma coisa para aquele motor ter uma sobrevida, né, de mais alguns dias, para que ele venda aquele carro para alguém, aquele motor estoure na mão de alguém e depois o consumidor não tem de quem recuperar aquele investimento ali. Essa crescente de golpes variados, tem de vários jeitos. A gente pode ficar aqui contando várias histórias que a gente sabe, né? Você acha que isso é o quê? Uma responsabilidade de falta de governança? Da questão do governo de ser mais rígido nisso, polícia? Você acha que é uma questão de falta de educação mesmo, vindo lá da escola, ter uma educação melhor, forma pessoas mais conscientes? Eu entendo que é cultura. Eu acho que o governo tem que focar naquilo que ele precisa. E às vezes o nosso próprio governo ele desfoca, né, os interesses. Não vamos falar de política aqui não. Mas todo e qualquer governo, gente, ele tem que preocupar com segurança, com transporte, com educação, entendeu, da população. Se o governo realmente tivesse focado, ao invés de ter esse tanto de empresas que o governo tem, né, em segurança, que é a tecnologia dos robôs, das IAs, para nos dar mais segurança, cultura de vir agora uma geração com muito mais responsabilidades em todos os aspectos, entendeu? E isso tem tendência de diminuir. Acabar nunca. Então, cuidado. Então, o melhor caminho é compre no preço justo, nem barato e nem muito caro, mas de uma empresa séria. Entendi. Legal. Bom, Paulo, a gente já está chegando na nossa reta final do nosso bate-papo e eu queria fazer com você um bate-bola rápido. Eu vou te fazendo as perguntas, são só 10 perguntinhas e aí você vai respondendo rapidinho, bate-bola. Paulo, uma frase que te define. Pensar grande dá o mesmo trabalho de pensar pequeno. Um livro que te transformou. O Empresário do Século. Empresário do Século? Isso eu nunca ouvi. Uma mania de vendedor que você nunca abandonou. Primeiro, criar uma empatia com o cliente sem ele perceber o seu interesse na venda. Um erro que você já cometeu que te trouxe muito aprendizado, que virou um aprendizado. Eu sou um cara que eu acertei muito, mas eu também tenho muitos erros, entendeu? Eu já errei bastante. Um erro que eu aprendi, eu posso falar o seguinte, seria entrar num ramo que eu não conheço nada. Eu entrei em alguns ramos que eu não conhecia nada, que não tinha sinergia nenhuma. Esse foi um grande erro que eu cometi. Se você fosse recomeçar com 18 anos, o que você faria? Vender carro. Vender carro. Eu adoro. Começaria vender carro. Ali no seu próprio carro? Do mesmo jeito. Rua, do mesmo jeito. Começaria com uma negociação de feira, começaria na rua e montaria uma lojinha e montaria uma concessionária. Se hoje eu tivesse que recomeçar tudo de novo, eu só preciso de um telefone e um computador, mais nada. Me dá um telefone e um computador, não preciso de dinheiro, não preciso de nada. Nem estoque. Nada, me dá nada. Se eu tiver que Deus falar assim, você vai ter que perder tudo e recomeçar. Eu só ia pedir, me dá um computador e um telefone. Legal. Seu carro preferido de todos os tempos? O que eu vendo naquele momento. Você não tem um próprio? Tipo, eu, por exemplo, sou apaixonado no Mustang. Não, eu sou um cara apaixonado pelo automobilismo. Então, eu gosto de... Nossa, a minha lista de carro que eu sou apaixonado é grande. Paulo, bom tempo como pai?
família. Muito carinhoso, muito apegado, muito, assim, muito envolvente com meus filhos. O que é sucesso para você hoje? Tempo. Tempo. Para mim, a humanidade ela está indo para um caminho que ela está cada dia sem tempo. E para mim, a hora que você encontra seu verdadeiro caminho, você tem que encontrar seu caminho e ir com tempo. Uma dica para os jovens de hoje. Façam planos duradouros. Não existe nada que você construa hoje que dá resultado hoje. Então, essa história da geração Z, com todo respeito a quem definiu, né, essas gerações todas que nós vivemos, estamos vivendo, entendeu? Tira da cabeça de projetos de curto prazo. Se você tem uma casa de palha, o lobo vai soprá-la. Você tem que ter uma casa de alvenaria. Então, construa planos sólidos. Step número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Cada virada de step com bastante dedicação, porque sem dor você não vai estar tirando o máximo de você. Então, essa é a minha dica para os jovens. Construam planos sólidos. E, Paulo, o que você ainda quer conquistar? O que eu ainda quero conquistar? Uma estrutura de pessoas que continue crescendo o meu legado, levando a minha cultura e ética para uma empresa centenária. Bacana. Bom, Paulo, chegamos à nossa reta final. Eu queria te agradecer imensamente por ter comigo aí a sua experiência de vida, a sua trajetória, a sua persistência, né, os seus desafios. Eu tenho certeza que eu saí aqui aprendendo um monte de coisa. Espero que quem está assistindo a gente também tenha aprendido um monte de coisa, tenha se inspirado com a sua história. Então aqui eu gostaria muito de te agradecer por esse tempo. Eu que agradeço a todos vocês aí que nos ouviram, que vão continuar nos ouvindo. Quem gostou, tá aí o convite, YouTube, Paulo Bom Tempo, Desafio e Superação. Tem muito desse bate-papo lá, entendeu? Só não tem esse café gostoso, esse pão de queijo aqui maravilhoso, mas tem muito desse bate-papo. Eu te agradeço imensamente. Obrigado. Bom, gente, esse foi o nosso Papo Nômade e espero vocês no nosso próximo episódio.